Bom, normalmente eu tô aqui para falar do futebol do Vasco, as principais notícias e comentar em cima, mas agora eu estou aqui para um vídeo análise, um vídeo de retrospectiva sobre a temporada do nosso basquete do R10 Score Vasco da Gama, temporada 24-25, que chegou ao fim na última semana com a eliminação nas quartas de finais da NBB para o Minas. Então, fala Vascão, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Eduardo, eu estou aqui para falar sobre a bola laranja, que você provavelmente não está tão acostumado a assistir. A verdade é que a difusão dos outros esportes do Vasco, ela é fraca, ela é menos eficiente do que poderia ser. Falta ainda o clube abraçá-las da forma que deveria, mas o basquete, por ser uma modalidade que é terceirizada, né, que o comando dela não é do próprio Vasco, há, de certa forma, um boicote, midiático que seja, intencional ou não, no sentido, por exemplo, do perfil oficial do Vasco não postar nada sobre o basquete, por exemplo. Então, é complicado você tentar trazer a visibilidade quando o próprio clube não abraça, né? E aí é importante esse tipo de vídeo aqui. Então, de novo, você provavelmente não está acostumado, mas dá uma chance para a modalidade, me acompanha aqui no raciocínio, primeiramente, e depois desse vídeo, considere acompanhar mais a modalidade. A temporada agora acabou, mas ela volta em setembro, então vamos apoiar nosso time de basquete, vamos prestigiá-lo e dar o devido valor para os atletas que estão nos representando em mais uma modalidade que, inclusive, é uma das mais vencedoras do Vasco. Mas enfim, a temporada 24-25, ela se inicia lá em setembro de 24, né? Na verdade, sendo bem honesto, ela se inicia em agosto, que no caso é a intertemporada, né? É aquele momento, assim como no futebol, da janela de transferências. Só que para você que nunca viu basquete na vida, nunca viu NBA, qualquer outra, enfim, qualquer outra liga de basquete, no basquete não é como no futebol em que você transfere o jogador pelo valor de transferência. Você transfere o jogador por uma troca. Então, você pode trocar um jogador por outro, basicamente. Ou você espera o contrato acabar e aí, claro, funciona como no futebol, o cara pode assinar com quem ele quiser, basicamente, né? Então, a janela do Vasco ela foi basicamente isso. O Vasco aproveitando os jogadores em fim de contrato, foram o caso aí do Paulo Scheuer, e basicamente também de alguns outros atletas para poderem compor o elenco, mas o destaque principal com certeza o Scheuer, o Jamal também, claro, como um cara que inclusive era ídolo do Botafogo, ainda é talvez, por tudo que fez lá, pelas conquistas que tem, né? Mas que certamente já não é aquele Jamal, mas foi uma oportunidade de mercado também que foi explorada, ambos em fim de contrato, e vieram aí então para o R10 Score Vasco. Por outro lado, o Vasco perdeu o armador Cauê, que era o titular, também perdeu o pivô Matias, que também era titular, e perdeu o pivô Serjão, que era reserva imediata, às vezes titular. Ou seja, o Vasco perdeu dois titulares e na teoria ganhou dois titulares. Só que o Scheuer, ele não veio com essa qualidade para ser titular. Ele era para ser um jogador de composição, pela lógica. E o Cauê, de certa forma, ele era um cara que estava no nível muito acima do que o Jamal veio a entregar nessa temporada. Então, apesar da expectativa, o Jamal não supriu isso, sendo bem honesto. Ele muito oscilou na temporada, até pela idade, fisicamente falando e tal. Enfim, o Vasco também trouxe o Ed, estava no Fortaleza na temporada anterior, até com boas médias, mas também veterano. Trouxe o Diego também, Conceição, também veterano. Então, ao todo o Vasco teve aí 4 veteranos, contando também com o Marquinhos, que já tinha ficado da última temporada, né? Enfim. O Vasco também teve a continuidade do Alê e também subiu profissionalmente o Juan, ambos armadores e ambos muito jovens. O Alê tem 23 anos, o Juan, salvo engano, tem 19. Então é uma espécie de categoria de base, né? O Juan jogava no sub-18 do Vasco, foi promovido ao profissional, né? O principal. Então, mais ou menos como, por exemplo, o Ryan no futebol, né? Subiu pro profissional ali e tal, e veio sendo utilizado. O Alê já estava na sua segunda temporada, né, profissional ali pelo Vasco. Então já teve um pouco mais de minutos, até atuando nos playoffs. Eu já chego lá, já te explico o que é playoff, tá? Já o Juan, pouquíssimos jogos, aqueles joguinhos mais tranquilos, para conhecer ali, sentir a temperatura, mas sempre relacionado para estar presente ali, que é um ponto positivo do basquete. O elenco ele é muito mais curto. Então dificilmente o jogador vai ficar de fora da relação. Então para o jogador jovem isso é maravilhoso, ele vai estar sempre envolvido ali com esse ambiente. Dificilmente o técnico vai deixá-lo de fora para trazer um veterano ali por opção técnica, sabe? Mas enfim. E aí, falando aí sobre essa temporada, o Vasco começou muito mal a temporada, chegou a fazer ali uma sequência de 8 ou 9 jogos seguidos sem vencer no começo da temporada,
Começou a temporada perdendo para o rival Flamengo. E aí, infelizmente, essa foi a regra na temporada. O Vasco teve 3 confrontos contra o Flamengo, 2 pela NBB e 1 pela Copa Super 8, que é uma competição à parte, tipo uma Copa do Brasil. E nas 3 o Vasco perdeu. Inclusive nessa do Super 8 com jogos bem polêmicos. Assim, o Vasco chegou a ter 3 ou 4 ejetados, né, expulsos. Então foi um jogo marcado por muita polêmica e tudo mais. Enfim, coisas que não mudam de um esporte pro outro, né? A gente sabe como é que é. Mas a temporada regular, né? E aí o que a temporada regular significa? Bom, fazendo um paralelo com o futebol, o Brasileirão, antes dele virar pontos corridos, ele era disputado da seguinte forma. Eram divididos em grupos, os melhores de cada grupo avançavam para a fase de mata-mata. No caso, é como se fosse um grande grupo. Ao invés de serem vários grupos, faz um grande grupo, uma tabela bem grande. E os melhores 16 dessa tabela, eles avançam para a próxima fase. Basicamente é isso. Então, a gente está falando aí de basicamente 2 que vão ficar de fora, 3 que vão ficar de fora da total da liga ali. É bem pouco realmente. É bem difícil ficar de fora dos playoffs. Eu lembro ano passado, temporada passada, o Botafogo estava nas penúltimas ou últimas colocações ali e fez uma sequenciazinha ali no final e conseguiu ir para os playoffs, basicamente. O Vasco, mais uma vez, teve uma boa colocação, ficou ali entre os 5 melhores, mais uma vez, e deu azar no chaveamento, talvez, né, no sorteio ali, entre aspas, porque pegou 2 equipes fortes, né? Pegou o São José, que deu muito trabalho na primeira rodada, e depois pegou o Minas, né? Que o Minas, pra mim, é o grande favorito a vencer o NBB, inclusive, mas a gente chega lá. A temporada regular, o Vasco, como eu falei, ficou entre os 5. E aí tem a Super 8, que acontece no meio da temporada, tá? Então, assim como no Brasileirão, a gente tem turnos no NBB. Primeiro turno, o Vasco terminou entre os 8. Os times que terminam entre os 8 no primeiro turno, eles automaticamente classificam para Super 8. E aí é importante falar, quando termina o turno, o time fica mais ou menos um mês sem jogar pelo NBB. Nesse espaço, a federação colocou a Copa Super 8, que é uma espécie de Copa do Brasil. O vencedor dela ganha uma vaga classificatória para a Libertadores de basquete. Tá? O Vasco deu azar de cair com o Flamengo, rival Flamengo, que não só pela rivalidade, mas o Flamengo ele é um dos grandes times de basquete da atualidade. É um dos favoritos a vencer o título do NBB, inclusive. E o Flamengo foi o campeão da Super 8, inclusive. Venceu o Vasco e foi avançando e tal, e venceu a competição. Essa competição ela é disputada num tiro curto. Então, assim, não tem como, por exemplo, na Copa do Brasil, que são datas divididas ali. No caso, basicamente, são 2 semanas só pro Super 8. É uma pancada só. E é isso. O Vasco foi eliminado. Teve até um tempinho mais de descanso por isso. E voltou, então, pro segundo turno do NBB. Segundo turno, o Vasco oscilou bastante, sentiu muito fisicamente. E como eu mencionei, teve esse jogo contra o Flamengo no Super 8, que o Vasco teve 4 ejetados. E essas punições se estenderam para o NBB. Então o Vasco chegou a ter uma partida na NBB no final, porque assim como no futebol tem julgamento e tal, então demorou para ser protocolado. Quando foi protocolado, já na reta final da temporada, o Vasco chegou a ter uma partida em que teve o quinteto inicial em quadra e somente 2 no banco para atuar a partida inteira, porque o restante estava suspenso. E essa suspensão, por exemplo, incluía, por exemplo, o Paulique, que é o artilheiro do time, Eugênio, que é o armador titular, e Humberto, que é um jogador importantíssimo. Então, prejudicou muito, né? A verdade tem que ser dita. Mas mesmo com isso, o Vasco conseguiu assegurar uma vaga na pós-temporada. E aí na pós-temporada, pegou o São José na primeira rodada, como eu mencionei. Venceu em 4 jogos, né? Foi uma dificuldade ali. E depois, nessa segunda rodada, pegou aí o Minas. Como eu falei, o Minas ele é um dos favoritos. O Minas ele foi o líder da temporada regular, inclusive. É o melhor time do basquete brasileiro, com sobras, amplo favorito. E vamos ver, né, o que vai ser desse restante de temporada, assim, mas eu não esperaria menos do que uma final pro Minas, dependendo do chaveamento, de não pegar um Flamengo, um Franca no caminho. E aí, pontos da temporada. Foi a temporada de despedida do Marquinho. Marquinho, para você que não acompanha, ele era, né, no caso aposentou agora, ala do nosso time de basquete, tá? A carreira do Marquinho ela é muito vitoriosa. O Marquinho ele tem 3 prêmios de MVP, que é o equivalente a melhor jogador do Brasil, tá? E para jogadores do cenário brasileiro é um prêmio de muita importância, muito valioso, né? Enfim. Também ele é pentacampeão do NBB, só que com um porém, ele tem todas essas honrarias pelo Flamengo. Então imagina o seguinte, é como se o Bruno Henrique viesse encerrar a carreira no Vasco.
sabe? E verdade seja dita, ele subiu profissionalmente pelo Vasco há 20 anos atrás, fez a carreira dele em outros clubes, né, enfim, e tornou-se ídolo no Flamengo e veio encerrar a carreira no Vasco, já estava na sua segunda temporada, né, fechou a segunda temporada seguida, né, nessa reabertura aí, né, do basquete do Vasco, né, que voltou ativo em 2023. E agora encerrou a carreira. Ele já anunciou no início da temporada que seria a última dele e tal. Teve médias até positivas, teve bons desempenhos. Ele não foi só celebridade, assim, ele de fato atuou para merecer todo esse prestígio. E aí se despediu oficialmente do basquete nessa eliminação aí pro Minas, né? Triste, mas faz parte, né? Se despediu da forma que ele gosta, cara, competindo e entrando em quadra, dando o seu melhor, lutando. Foi um dos melhores em quadra na partida. E aí, infelizmente, foi a aposentadoria dele. Mas, enfim, fica a marca muito positiva desse pequeno legado que ele deixa de liderança. O Vasco, 2 temporadas seguidas indo para pós-temporada. Lembrando, é um projeto ainda que está reestruturando, voltou em 23, como eu mencionei. E financeiramente é muito difícil de sustentar. Tem o patrocínio da R10, né, o patrocínio Master. Enfim, também tem outros patrocínios de casa de aposta e tal. Mas assim, muito difícil você arrecadar e pagar salários e competir de fato na liga. Competir com, por exemplo, o Flamengo, que é uma potência no esporte, no basquete. Competir com o Franca, que é uma escola tradicional. E, poxa, também tem jogadores ali da seleção brasileira e tal. Competir com o próprio Minas, que fez um bom trabalho. Paulistano também, que sempre chega forte. O Vasco, cara, assim como no futebol, tá reestruturando. É triste, mas é o fato. Ainda tá reestruturando. Fica ainda, inclusive, a dúvida se vai ter a manutenção desse projeto para a próxima temporada. O Ortega, Pedro Ortega, que é o patrocinador, né, que é o gestor, né, da modalidade, ele ameaçou em vários momentos da temporada parar de patrocinar porque estava insatisfeito com a liga. De fato, foram decisões muito questionáveis da liga no decorrer da temporada com relação ao Vasco, né? E aí fica essa dúvida se vai ser continuada a temporada que vem, o projeto. Sendo continuado, o Vasco vai ter um núcleo muito competitivo para poder aproveitar. Vai ter o Paulique, que é um jogador nível seleção brasileira pelo desempenho dele. Vai ter o Eugênio, que é um bom armador. Mantendo o Jamal, vai ter também um outro bom armador. Tem aí outros jogadores ali que podem ser muito importantes. O Scherer, que está num nível muito bom também. E aí, claro, não tem como não falar do Léo Figueiró, técnico Léo Figueiró. Ele é um técnico experiente demais. Passou por muitos grandes clubes aqui do Brasil, Corinthians, Botafogo, enfim, e é campeão sul-americano pelo Botafogo em 2019, perdão. E tá fazendo um baita trabalho pelo Vasco. Um baita trabalho. Nessas últimas 2 temporadas foi ele o cara ali na beira da quadra. Ele já foi jogador, então tem essa experiência, essa vivência toda, né? E, cara, tá fazendo valer toda essa expectativa que existe em cima dele, do trabalho dele, né? Enfim. É um técnico que de fato tem sido um paizão para esse grupo. Eu tive a oportunidade de cobri-lo em várias coletivas que ocorreram durante a temporada. Assim como no futebol, temos as entrevistas coletivas também no basquete. E o Léo é um cara sempre muito parceiro ali, que sempre fala bastante com a gente ali da imprensa, né? E por falar em imprensa, fica a recomendação de canais que cobrem o basquete do Vasco. Podcast Cruz Maltino, Atenção Vascaíno, de vez em quando frequenta também. News Almirante, já fez presença lá várias vezes, News Colina também. O canal Eu Sou Vascaíno também cobre, mas aí cobre já mais no sentido de documental, assim e tal. Cobertura ao vivo acabam sendo esses que eu mencionei. E o próprio Analisa Vasco. A gente está sempre lá também na quadra, acompanhando e tal, tentando trazer ali lucidez também na cobertura de mais essa modalidade do nosso Cruz Maltino. E bom, qualquer notícia nova sobre o basquete a gente traz aqui. E a gente, de novo, reforça o pedido, cara. Acompanhem o basquete, apoiem o basquete. É importante apoiar o basquete. O basquete, ele tem pouca visibilidade, infelizmente. Como eu falo, o próprio clube sabota mediaticamente. Não dá a devida importância. Então a gente, como torcedor, precisa ter essa proatividade. E vibrar pelo Vasco, mais esse esporte, né? O Vasco, ele é gigante em todos os esportes, né? Verdade seja dita. Então, mais esse esporte pra gente vibrar pelo Vasco, tá? No mais é isso. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui. Sempre a recomendação a deixar o like, a se inscrever, a comentar aqui embaixo também. E a seguir nossas redes sociais, todas aqui na descrição. Também o nosso grupo de WhatsApp, que também está aqui na descrição. Tamo junto, valeu e até a próxima.